Estamos de volta pela sua TV Cultura, a Rede Claré, ao vivo para 50 cidades do estado de São Paulo, com o programa Sérgio Santoro, na verdade. Hoje, de uma forma especial, eu falei, você é da cidade de Rio Claro, mas você é de outra cidade também. A gente sempre gosta que você conheça belas histórias, histórias de vida, enfim. A gente faz questão de, às vezes, de se diferenciar, né? Eu estou dando uma engasgadinha aqui hoje, mas é por aí. Tem que estar aqui do meu lado. Para vocês terem uma ideia, quem é de Rio Claro conhece, quem não é dessa cidade talvez já ouviu falar dele. Ele já foi motivo de polêmicas, foi prefeito 3 vezes da cidade de Rio Claro, deve tentar agora o 4º mandato, enfim. Uma história aí, virou prefeito pela primeira vez, se eu não me engano, com 27, 28 anos de idade. Você imagina a trajetória política, né? Eu gostaria de deixar claro, todos nós aqui, a gente se conhece há muitos anos, mas já tivemos até divergências políticas, etc. Mas nós não misturamos isso. É por isso que ele está aqui no meu lado e vai contar muito da sua história. Boa tarde, Nevoeiro. Boa tarde, Sérgio. É uma satisfação enorme estar no seu programa, com essa entrada tão bonita dessa música que aqui tocada embalou a nossa alma, vendo o Big Dário se apresentando, nosso fraterno amigo, vendo que o tempo tem a virtude de não parar, não começar e não terminar. E por isso dá um sentido extraordinário ao nosso viver. Estou às suas ordens. Muito obrigado. Eu tinha uma pergunta a fazer no meio, mas vou fazer no começo. Você é um cara que gosta muito de frase. Não vou falar nem frase pronta, mas frases de grandes autores. Já tive a oportunidade de ver em entrevistas, em artigos de jornais. Por que ontem eu vi você fazendo um discurso e você citou uma frase também? Sempre você cita a frase, por quê? Eu tenho talvez o mau hábito de ler muito, né? A leitura é uma companheira assim, extraordinária. E tenho o mau hábito de dormir pouco. Eu acho que poucas são as pessoas que deitam à meia-noite e levantam às 3 da manhã. E você tem que preencher o seu tempo. E eu preencho com leitura. E tem frases que me agradam, sobremodo, e elas marcam de forma extraordinária, às vezes na citação, num discurso, ou mesmo numa conversa do dia a dia. Eu creio que você está se referindo a homenagem ontem na Câmara Municipal, dos Tuaregues, né? Que realmente... Eu já vi outras frases, né? Por isso que me chamou a atenção. Eu sempre escrevo artigo fazendo alguma citação de alguma frase que é fruto de uma leitura, que eu penso que muitas vezes uma frase enseja a compreensão mais extraordinária daquilo que você quer dizer. Por isso é que eu falo. Eu citei no início da abertura desse programa, agora da nossa entrevista, que você virou prefeito, acho que com 28 anos de idade. Exatamente. Mais ou menos. O que mudou? Aquele prefeito de 28 anos, naquela época, aí teve 3 mandatos, e um candidato a um novo mandato, a um possível 4º mandato, agora com 60 anos. 65 anos. Tá. O que mudou de 28 para 60? Olha, eu diria o seguinte, que eu sou a mesma pessoa, apenas uma pessoa mais amadurecida, com uma compreensão melhor da vida, pelos baixos da desesperança por onde passei, ou pelas grandezas que vivi. Eu sou aquela mesma pessoa, Sérgio, que nós dividimos assim, mesa de bares, ou mesmo a nossa convivência do dia a dia. Só que mais refinado na exigência do meu comportamento em relação àquilo que faço. Eu acho que esse é o ponto assim, fundamental. Ter uma compreensão maior da vida. A vida, para mim, é uma soma de momentos. E quanto mais momentos você tem vivido, melhor é o seu aprimoramento e maior é a sua aplicação. Eu falei que você foi prefeito com 28 mesmo, né? E naquela época você tinha a fama de playboy. Pois é, e acho que era até um pouco, né? Mas aí deixou de ser porque perdeu o cabelo? Não, eu acho o seguinte, eu costumo dizer que tem uma música do Reginaldo Rossi, que não me lembro, né? Em que se falava que a juventude, ela bebia, ela fazia serenata, coisa que não acontece mais. O mundo ficou um pouco mais assim, empastelado, na minha opinião, sem grandes dimensões. Mas realmente, eu fui uma pessoa que vivia intensamente todos os momentos da minha vida. E sempre digo, Sérgio, que eu não gostaria de voltar atrás na minha vida. Tiveram coisas boas, ruins,
mas que passaram. Eu acho que a vida é uma soma de momentos que você deve fazer daquele passado uma compreensão no presente para poder projetar o seu futuro. Esse é o nevoeiro de hoje, mais maduro, mais reflexivo, mas o mesmo nevoeiro intelectualmente irrequieto que sempre foi. Eu estou conversando aí com o ex-prefeito da cidade de Rio Claro, 3 mandatos, Nevoeiro Júnior, e vou fazer uma pergunta para ele o seguinte: nesses anos todos, você falou de toda a passagem, não me arrependo, você colecionou mais amigos ou mais inimigos? Olha, você sabe que eu não tenho inimigo, porque eu acho que ter inimigo dá uma mão de obra do cão, né? Porque você tem que levantar todo dia de manhã e falar, não gosto daquele cara, quero que aconteça isso, e dá muito trabalho. Eu pessoalmente, não tenho nenhum inimigo. Estou sendo franco, dizer tem pessoas que têm mais simpatias, menos simpatias, mas com certeza devo ter me aliado um número de pessoas que não gostam de mim porque involuntariamente ou voluntariamente fiz alguma coisa. Eu, pessoalmente, não destilo e não guardo ódio em relação a nenhuma pessoa pela mão de obra que isso dá. Eu acho que é como se você estivesse apanhando a meio. Você bate e apanha ao mesmo tempo. A política pode abrir mais porta ou fechar mais porta, dependendo? Eu acho que na sua vida privada ela fecha portas. Porque, na verdade, o prefeito é que nem um bacalhau na porta do armazém. Eu falo isso que eu fui criado atrás de um balcão, minha mãe tinha um armazém, e quando vinha a Semana Santa, se pendurava o bacalhau na porta, assim, do armazém, as pessoas viam. Então, o político, tudo dele é exigido um comportamento, ele fica mais exposto, e na sua vida pessoal, até muito mais, né? O mandato é uma coisa, se você perguntar, né, você gosta de ser prefeito? Adoro. É uma coisa que eu faço de forma extremamente prazerosa, mas que você perde uma coisa que não deveria perder, é a sua privacidade, a sua e da sua família. Mas, de um modo geral, você perde essa privacidade da vida pessoal. Você teve uma experiência, vou chamar de desagradável, há anos atrás aí, não tem como não tocar nesse assunto, até por uma questão de esclarecimento aos nossos telespectadores. Você virou manchete, até, se eu não me engano, não me lembro quando, no Jornal Nacional, quando você teve aquele problema e acabou administrando a cidade uma cadeia, um batalhão da polícia e tal. Você conseguiu esquecer tudo aquilo ou não? Como é que você lidou naquela época com aquela situação? Olha, a primeira coisa que você lida quando você tem a privacidade da sua liberdade, ou seja, que você está encarcerado, precisamente você está em cama, é uma coisa assim, e você sabe que você não deve. Eu tanto não devia que eu fui absolvido pela mais alta corte desse país, mas fiquei 1 ano e meio preso e administrando a cidade do batalhão da Polícia Militar, porque eu tinha nível superior, era prefeito, tinha algumas prerrogativas e a lei me facultava que vivesse. Mas preso é preso, tanto na penitenciária como no batalhão da Polícia Militar. Eu não gostaria de ter vivido aquilo que vivi, mas aprendi, quando preso, a administrar o tempo e aprender que o tempo é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Foi constrangedor para minha família, para mim, evidentemente, mas sobretudo para eles que pagaram pelo que não devia, mas foi algo que, em tendo passado, em tendo aprendido, acrescentou uma dimensão mais humana na minha forma de ver a vida. Em 1998, você esteve ao vivo no meu programa, não sei se você se lembra disso? Lembro, claramente. E eu fiz exatamente essa mesma pergunta para você. E agora nós vamos ver o que você respondeu em 1998, põe no ar aí. Já que você tocou no assunto, como é que era administrar de dentro lá do batalhão? Eu não vou falar cadeia, porque na realidade era um especial até, mas não deixava de ser. Não, é uma cadeia, sem dúvida nenhuma. Porque não tinha grade, só não tinha mas grade. Eu diria o seguinte, a grade da consciência é maior do que a grade de ferro que possa existir. Como é que era? Por exemplo, você Olha, a solidariedade da população foi tão grande, mas tão extraordinária, que graças a essa solidariedade é que eu pude vencer tantos obstáculos que aprove a Deus permitir que eu passasse. A solidariedade era uma coisa extraordinária, as manifestações de carinho, cartas que eu recebi, pessoas que iam levar pão. Um senhor um dia me levou um pão dizendo assim, esse pão que eu lhe trago, o sabor do sal que você sente, são as lágrimas derramadas pela minha mulher de gratidão a você. Nunca mais esqueci. E um dia, terminando de escrever o livro,
essa frase está lá constando. Você está escrevendo um livro? Estou. Eu acho que uma pessoa que passou por tantas adversidades como eu passei, deva escrever um livro, sobretudo para poder ser julgado pela história, pelas gerações pósteres que virão. Muito bem, olha, você respondeu praticamente igualzinho, há 14 anos atrás, 98, né? Estava novinho lá, hein? Pois é, Sérgio. E o interessante é que, embora com outras palavras, obviamente, a dimensão da vida é sempre a mesma. Eu sempre digo que eu não minto, porque não é do meu feitio, né? E acho que o mentiroso tem uma mão de obra fantástica, porque tem que lembrar do que falou, o que não falou. Então você veja que o que eu falei lá, com outras palavras, é aquilo que eu estou falando agora, mas realmente foi uma experiência dolorosa, mas que acrescentou em mim uma dimensão maior da vida. Muito bem. Já tenho diversas perguntas aqui, a gente está ao vivo, você pode ligar para a gente ou mandar seu e-mail, enfim. E a maioria está girando em torno do seguinte: as pessoas não querem saber se você é realmente candidato a prefeito esse ano. Olha, por enquanto eu sou pré-candidato a prefeito pelo Democratas e pretendo, se passar na convenção, ser candidato, apresentar uma proposta à sociedade, mas, sobretudo, uma proposta que seja construída através de ouvir as pessoas. Eu acho que o grande problema do mundo atual é que as autoridades não estão ouvindo a sociedade. Eu me lembro do seu Orestes Armando Giovanni, que me ensinou a ser prefeito. Ele dizia assim: Nevoeiro, você ouvindo as pessoas, você vai ouvir muita besteira, mas você vai aprender e vai saber o que deve fazer para a sociedade que você governa. É dentro dessa linha que eu pretendo ser candidato e, em sendo eleito, transformar a aspiração das pessoas numa realização de todos nós. Muito bem, como é que você lida? Você teve uma fase, não agora, mas eu me lembro uma fase anterior, quando você deixou a prefeitura e parece que o Cláudio Mauro virou prefeito, e aí você ficou afastado de tudo. Eu me lembro naquela época, eu cheguei até a te entrevistar, acho que foi nessa entrevista aí eu perguntei como é que você lidou na época, eu não vou chamar de ostracismo, mas realmente você tinha sumido, ficou afastado de tudo. Como é que você lidou naquela época, por exemplo, você sai daquela agitação do dia a dia e de repente afasta de tudo. Como é que você lida? Aquilo te faz mal, te incomoda? Não, você sabe, Sérgio, eu tenho uma vida muito privada. Você dificilmente me vê em clubes, você me vê em festas. Eu sou um homem voltado assim muito para a minha família, para o meu Deus, né? Para o meu trabalho, e tenho uma vida muito privada. Eu diria que a maioria das pessoas conhecem o nevoeiro institucional, que é esse que está falando aqui agora, né? Mas o nevoeiro do dia a dia, eu gosto muito de estar só, não estar em solidão. Estar só é estar consigo mesmo, conversando com a sua alma, tentando encontrar explicações das mazelas do mundo e tentando, sobretudo, encontrar uma maneira que possa mudar essa realidade. Mas eu não vivo o poder, fora do exercício do poder, a minha vida é tão feliz quanto estando no exercício do poder. Porque, como dizia meu pai, no mundo você tem que ter 3 coisas: perspectiva, ação e fé. Fazer um projeto, trabalhar em direção a ele e crer nele. Que é isso que eu faço quando estou recluso, sem mandato, na minha vida pessoal. Eu te fiz essa pergunta porque na última eleição, quando você foi derrotado, e era o prefeito, não foi reeleito, né? A derrota de urna, correu uma conversa, havia muitos comentários que você teria ficado de cama 1 semana, 10 dias, foi verdade isso? Imagina, eu diria para você o seguinte: a derrota é outro lado da moeda da vitória. Quer dizer, eu acho que foi uma eleição, você entra para ganhar ou para perder. No dia seguinte, obviamente, você fica alguns dias querendo compreender o evento, mas de forma alguma. Eu já estava fazendo projetos da minha vida pessoal. O poder, para mim, isso eu aprendi com o senhor Orestes também. Ele dizia assim: Nevoeiro, quando você assumir a prefeitura, cada dia que passa você é menos prefeito. Então, eu sempre me preparei para não ser prefeito do que para viver do mandato de prefeito. Minha vida pessoal é a mesma, eu moro na mesma casa há 30 anos,
tenho os mesmos hábitos, tenho o mesmo atendimento e me considero uma pessoa abastada, ou seja, eu não desejo ter materialmente mais do que aquilo que tenho. Então, ao sair da prefeitura, isso é lenda que foi contada, mas não tem o menor sentido. Eu só perguntei porque eu também tinha essa curiosidade. Eu estou conversando aqui com o ex-prefeito da cidade de Rio Claro, Nevoeiro Júnior. Ainda tenho mais um bloco com ele, a gente vai sair rapidinho, 1 minutinho no intervalo. Enquanto a gente sai, você vai lá no telefone ou vai no e-mail, faça a sua pergunta. Eu tenho bastante, daqui a pouco eu vou até comentar, agradecer as pessoas, muito obrigado pela audiência. A gente tem muita coisa ainda para esclarecer, para contar. É uma história política muito legal. 1 minutinho, nós estamos de volta ao vivo aqui pela TV Cultura Rede Claré.